Bom dia a todos, a graça e paz. Então vamos abrir as nossas Bíblias lá em Juízes, capítulo de número 17. Eu sei que vocês já estão de saco cheio de Juízes, mas faltam só mais umas 4 pregações. Já acabaram até os Juízes, mas o livro não acaba. Juízes capítulo de número 17. Como eu falei, os juízes acabaram, né? A gente viu a história de Sansão finalizar e ele foi o último juiz. Mas o autor ainda escreve alguns capítulos para mostrar ainda mais um pouco a situação espiritual do povo de Deus naquele período. E que em alguns aspectos também se assemelha várias vezes a nossa condição também. Juízes capítulo de número 17, na tradução que eu tenho, diz assim: havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas, e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo, eu o peguei. Então a mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: de minha parte dedico esta prata ao Senhor Deus, a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso agora eu devolvo esta prata a você. Porém o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem ficou na casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter um santuário. Fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagrou um dos seus filhos para ser o sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? E ele respondeu: sou levita, de Belém de Judá. Estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: fique comigo, como meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o jovem era para ele como um dos seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote, e o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, nós queremos te louvar, agradecer a ti por esse momento, porque o Senhor nos reuniu aqui como teu povo para, ó Deus, adorarmos a ti, prestarmos um serviço a ti com os nossos corações, com as nossas vozes e também com a nossa atenção, Pai. Que a tua palavra possa nos instruir, nos exortar, nos aperfeiçoar, e que ela nos faça mais parecido com o teu Filho Jesus. Esse é o nosso objetivo, Pai, sermos cada dia mais parecidos com o teu Filho. Que a tua palavra nos ajude nisso, no nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, nós temos visto no livro de Juízes a degradação moral e espiritual do povo de Israel, não é? E nós temos visto Deus sempre salvando esse povo, Deus sempre estendendo a mão de misericórdia e de graça para livrar esse povo. Mas agora o autor do livro de Juízes chega em um momento onde ele vai retratar um pouco mais das entranhas do povo de Deus. O que está acontecendo nas famílias? O que está acontecendo nas casas de Israel neste tempo em que não havia rei, em que os sacerdotes não estavam ensinando a lei de Deus, em que ninguém fazia a vontade de Deus? O que acontecia nas casas, nas famílias?
E também o texto vai nos mostrar o que estava acontecendo com os homens que deveriam trabalhar em favor de Deus, né? Ele vai retratar aqui um levita, que era um homem que deveria servir na casa do Senhor, que deveria ser auxílio para o povo, que deveria ajudar o sacerdote a ensinar a lei de Deus, a fazer com que o culto fosse um culto agradável e aceitável ao Senhor. Então o texto está retratando as entranhas da fé do povo de Deus naquela época. E ele não vai mostrar como algo positivo, pelo contrário. E nós vamos ver isso em duas partes no texto de hoje, em 2 pontos. O primeiro ponto, a corrupção da fé na família. Ela está relatada aqui no texto do verso 1 até o verso 6. E depois, no segundo ponto, nós vamos ver a corrupção da fé na igreja, que está relatada do verso 7 até o final do texto, no verso 13. Então vamos ao primeiro ponto, corrupção da fé na família. A gente está vendo aqui que Israel, que o povo de Deus, que havia sido levado à terra prometida para conquistar aquela terra, estava meio sem rumo, estava sem uma liderança, né? O último juiz havia morrido, que era Sansão, e esse povo está meio perdido. Eles já estavam perdidos até mesmo com os juízes, imagina agora sem juiz, né? Então eles estão sem juiz, eles estão sem rei, eles estão sem liderança. Cada um faz o que quer, cada um faz o que lhe apraz, cada um toma atitudes, e o texto aqui está mostrando que cada um leva a sua fé segundo bem entende. Mas o texto está mostrando, meus irmãos, que a fé aqui está meio estranha, né? Quando a gente começa a ler o texto aqui, a gente já começa a achar um pouco estranho isso daqui. O texto fala que havia esse homem da região montanhosa de Efraim, que o nome dele era Mica. E aí tinha acontecido um episódio ali de um roubo na casa dele, não é? 1.100 moedas de prata haviam sido roubadas, é o que o texto está dizendo. E aí Mica pega e fala para sua mãe que ele mesmo que tinha pego aquele dinheiro, ele mesmo que tinha roubado aquele dinheiro. Então a gente está vendo aqui um filho roubando o dinheiro de sua mãe, mas por algum motivo ele resolve confessar esse roubo. Ele fala: não, fui eu que peguei, mãe, aquele dinheiro que a senhora estava inclusive xingando e proferindo maldições sobre quem tinha roubado aquele dinheiro, fui eu que peguei. E a mãe pega e fala: ô meu filho, que o Senhor te abençoe, meu filho, que o Senhor te abençoe. Pega essas moedas, né, e vamos dedicar esse dinheiro ao Senhor. Até aí o único problema é que Mica é um filho que está roubando da sua mãe, mas beleza, ele confessou o roubo, ele falou: não mãe, fui eu que peguei o dinheiro. A gente vai ver que agora uma mãe perdoando o filho, não é? Que o Senhor te abençoe, meu filho. E aí ela fala assim, até com uma boa intenção, no verso 3. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: da minha parte eu dedico esse dinheiro para o Senhor, em favor do meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso agora devolvo essa prata para você. Mas Mica falou: não mãe, não quero mexer com esse dinheiro não, está nas suas mãos. E aí o verso 4 vai dizer que essa mulher, a mãe de Mica, pegou essa prata, 200 moedas, deu a um ourives, que fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem ficou na casa de Mica. E aí Mica pegou essas imagens e fez uma igreja para ele, fez um santuário, fez uma capelinha, né? A gente uma vez alugou uma chácara para passar o ano novo lá perto da Ocidental ali, e a casa muito grande e tal, e os proprietários fizeram uma capela lá, uma capela bem bonita, né? Onde o pessoal podia ir ali fazer as suas orações e tudo mais. É mais ou menos isso que está acontecendo. Mica fez para ele uma capela, uma igreja, um santuário. O problema é que para fazer esse santuário ele pegou as imagens que a mãe dele tinha mandado fazer ali de prata, não é? E aí ele pega, coloca essas imagens ali, ele faz o santuário, ele faz uma estola sacerdotal, que era a roupa do sacerdote, e ele pega um dos filhos dele, o verso 5 está dizendo: e assim este homem Mica veio a ter um santuário, fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar. Então ele fez ainda outras imagens além daquelas que a mãe dele já havia feito. E ele pega um dos seus filhos e consagra para ser o sacerdote. Vem cá, meu filho, você agora vai ser o sacerdote. Você que vai intermediar o nosso acesso a Deus. E aí o escritor termina essa sessão dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Bom, meus irmãos, a princípio você lê esse texto aqui e fala: poxa, a mãe perdoou o filho,
né? Ela está com um bom coração, ela quer dedicar esse dinheiro que foi roubado ao Senhor. Qual o problema disso aí, né? Qual é o problema do texto? E o problema, meus irmãos, é que eles deveriam saber que um dos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, verso 4, Deus diz expressamente para o seu povo, logo depois de os tirar da terra do Egito: não façam para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, não preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então havia um mandamento expresso de Deus, para que eles não fizessem imagens, para que eles não corrompessem a forma de culto que o próprio Deus havia estabelecido. E o que esse povo está fazendo, essa família, o que Mica e a sua mãe, juntamente com o filho dele, que agora virou sacerdote, estão fazendo, é justamente corromper o culto. É uma corrupção da fé. O texto está querendo mostrar que nas entranhas de Israel, as famílias de Israel, sem liderança, sem um juiz, sem sacerdote, sem alguém que os direcionasse, que os ensinasse a lei do Senhor, que esse povo está perdido. Você vê, a mulher até fala assim: não, nós vamos consagrar ao Senhor, nós vamos fazer isso ao Senhor. Só que de que maneira que eles querem agradar ao Senhor? De que maneira que eles querem prestar um culto ao Senhor? Fazendo algo que desagrada a Deus, que o próprio Deus falou que não era para eles fazerem. Eles querem fazer imagens de escultura e adorar, e fazer um santuário, e fazer um culto, segundo eles próprios definirem, para adorarem a Deus, entre aspas. Então é um problema, porque eles estão meio perdidos. Não tem alguém que os ensine, que fale assim: olha, você não pode fazer isso. Deus, ele quer ser adorado da seguinte maneira, Deus quer ser adorado assim, assim, assado. A sua lei já expressa a forma com que ele quer ser adorado. Não tem alguém que os direcione. E aí eles pegam e fazem um culto segundo a sua própria vontade. Eles fazem um culto segundo o seu próprio entendimento. E acontece, meus irmãos, que nós temos muitas famílias assim hoje. Essa daqui é uma família do povo de Deus. Essa daqui é uma família que está perdida. Mas talvez nos dias de hoje fosse uma família que estivesse vindo no culto, domingo após domingo. Fosse uma família, né, que estivesse servindo ao Senhor, que achava que estava servindo ao Senhor. E nós temos muitas famílias assim ainda hoje, que vão ao culto, que até conhecem o Evangelho, né? O coração da mãe de Mica aqui era de adorar o Senhor. Não, nós vamos dedicar essa prata ao Senhor. Mas como que nós vamos adorar o Senhor? Fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Então tem algo errado aí. Eles até conhecem o Evangelho, mas eles têm uma visão distorcida de como funciona um relacionamento com Deus. Eles têm uma visão distorcida. E é por isso que um dos trabalhos fundamentais dos pastores de uma igreja é o discipulado, é conhecer as ovelhas, até mesmo visitar, né? Fazer visitas pastorais. Para quê? Para saber se aquilo que está sendo ensinado no púlpito, se a pregação do Evangelho, se o ensino de Jesus Cristo está sendo replicado no dia a dia, na casa das famílias. Só que como não há liderança em Israel, não há juiz, não tem sacerdote que ensine esse povo, então eles estão meio perdidos. Eles acham que estão adorando a Deus, mas eles estão fazendo algo que é abominável aos olhos de Deus, que é fazer este culto a ídolos e essas imagens e definir um próprio filho para ser o seu sacerdote. E nós temos também no nosso tempo esse tipo de problema acontecendo na igreja. E aí o que é que precisa fazer? Precisa de ter um contato mais próximo mesmo dos pastores. Precisa de os membros tirarem as suas dúvidas, reunirem talvez ali de vez em quando, perguntarem, consultarem os pastores o que eles acham de determinada doutrina. Porque senão, meus irmãos, se a gente vier só aqui no domingo escutar a palavra e for para a nossa casa, é bem provável que a gente vá cometer erros mesmo na nossa adoração.
Uma vez fizeram uma pesquisa na igreja em que o Augustus Nicodemos era pastor, que é um pastor famoso brasileiro, presbiteriano, bem tradicional. E é um pastor que todo mundo considera um homem de Deus, alguém que ensina de fato a Bíblia. Não é alguém que vai pregar prosperidade e tudo mais, é alguém que vai ensinar realmente os passos de Jesus. E você imagina que na igreja desse pastor, as pessoas vão ser membros que vão ter uma boa teologia, que vão consumir um bom conteúdo bíblico também nas suas casas. E aí fizeram uma pesquisa na igreja lá do pastor Nicodemos, para saber qual era o programa de televisão mais assistido por eles. E aí a resposta foi o Show da Fé, do R.R. Soares. É interessante isso, né? Por quê? Porque o R.R. Soares tem uma teologia, uma visão de culto da igreja, bem diferente da visão do Augustus Nicodemos. E aí, qual que é o engraçado da história? É que até mesmo um pastor que é renomado, conhecido como o Augustus Nicodemos, enfrenta esse tipo de problema na igreja dele, de ter famílias, uma membresia que consome conteúdos, que consome uma teologia diferente da que ele próprio ensina, da que está sendo propagada na igreja, não é? Então nós temos esse problema acontecendo na igreja. E qual que é o problema disso, meus irmãos? Para além de nós às vezes estarmos prestando um culto que não agrada a Deus, de às vezes não estarmos conseguindo replicar aquilo que é ensinado na igreja, na nossa própria casa. O problema disso também é que nós mesmos vamos criando entulhos para a nossa fé, para o nosso relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus que, pelo menos, eu imagino que eu e o pastor William temos pregado aqui, que é um relacionamento simples, que é um relacionamento que Jesus já rasgou o véu, já nos deu acesso direto ao Pai, que você pode entrar no seu quarto e orar a Deus e falar com Deus, que você pode abrir a sua Bíblia onde quer que seja e aprender com o Senhor e orar e ter um relacionamento com Deus, e que é simples assim, é simples desse jeito mesmo, é um acesso direto ao trono de Deus que Jesus nos concedeu. E o problema é que às vezes nós acabamos entulhando a nossa própria fé, querendo colocar elementos que são diferentes dessa simplicidade. Nós adotamos ali, sei lá, amuletos, simpatias, nós adotamos, sei lá, alguns livros que vão substituir a Bíblia, por exemplo. O meu relacionamento com Deus agora não é mais direto, mas precisa de ter um livro que eu comprei de um determinado pregador ou de um determinado pastor, precisa de um vídeo, eu preciso de assistir um vídeo no Instagram de determinado influenciador, de determinado pastor, para poder acessar a Deus. Então, nós mesmos vamos entulhando um caminho que foi aberto e foi colocado totalmente disponível e livre para a gente, por meio de Jesus Cristo. Então, é mais ou menos o que está acontecendo aqui com Mica e a sua mãe. Eles estão colocando esses entulhos, no caso aqui são imagens de escultura. Eles estão colocando entulhos e dificuldades para acessar a Deus, que o próprio Deus não colocou. A gente faz isso com a nossa adoração. A gente faz isso com a nossa fé. Nós mesmos corrompemos a nossa fé, que deveria ser uma fé mais simples, uma fé mais pura, e que está sendo anunciada aqui como uma fé simples mesmo. Só que parece que por ser tão simples a gente acha que está errado, que não é suficiente, nós precisamos de alguma coisa a mais. Nós precisamos colocar mais elementos, nós precisamos colocar alguma coisa, fé em algum objeto, fé em alguma prática que não seja a que Jesus ensinou, porque a fé em Jesus não tem sido suficiente. E aí esse problema está acontecendo lá na casa de Mica, mas o texto vai dizer, meus irmãos, que Mica vai receber uma visita eclesiástica lá na sua casa.
Mica vai receber, o texto vai dizer que Mica vai receber um levita vai passar por lá. Será que esse levita vai instruir Mica? Será que esse levita vai falar para Mica e para sua mãe acerca da lei de Deus? Vai perguntar como é que tem sido o culto doméstico nessa casa e vai instruir o que eles devem fazer ou como Deus ensinou que deveria ser feito? Será que vai dizer que esses ídolos não agradam a Deus, que eles deveriam corrigir a forma com que eles estão se relacionando com Deus? Será que é isso que vai acontecer? E aí eu vou para o meu segundo ponto: a corrupção da fé na igreja, que está do verso 7 em diante. Então, um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e levita eram aqueles homens responsáveis por trabalhar. Aqui ainda não existia o templo, mas existia o tabernáculo. Então eram os homens responsáveis por pegar o sacrifício ali dos irmãos, né, por ajudarem ali os sacerdotes na ministração do culto. O levita era alguém dedicado a trabalhar para o Senhor. Então se espera que um levita tivesse conhecimento da lei de Deus, se espera que um levita, ao encontrar com Mica e com a sua mãe, pudesse ajudá-los a retomar o curso de uma adoração mais simples, de uma adoração mais pura, de uma fé mais correta. Mas o texto vai dizer, no verso 8, que esse homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: eu sou levita, de Belém de Judá. Estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: fique comigo, como o meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o jovem era para ele como um dos seus filhos. E Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote. E o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: agora eu sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote. Sabe, meus irmãos, novamente a gente lê o texto e fala assim: poxa, interessante, né? Um jovem que não tem onde morar. O tal do Mica adota esse jovem praticamente, traz ele para dentro da sua casa. A casa de Mica provavelmente era uma casa muito grande. Eles eram muito ricos, né? Porque a sua mãe pega essas 1.100 moedas de prata e para ela é como se não fosse nada. E isso aqui era muito dinheiro. Então, assim, provavelmente eles são muito ricos, têm uma casa muito grande com muitos quartos, tem provavelmente funcionários ali, pessoas que servem a eles. Então, para eles não era problema adotar esse levita. E eles adotam o levita, colocam o levita lá na casa deles. Qual que é o problema aqui do texto, então? O problema é que o levita, meus irmãos, deveria ter repreendido Mica. Ele deveria ter dito para Mica: ô Mica, ô rapaz, esse culto que você está fazendo aí na sua casa não agrada a Deus. Eu sei que vocês podem até estar fazendo de coração e tudo mais, só que nem tudo que é feito de coração vai agradar a Deus, porque o nosso coração, ele é muito suscetível ao erro. Então, às vezes, as coisas que a gente acha que está fazendo para Deus de coração, às vezes a gente está fazendo uma coisa errada. Às vezes a gente está cometendo um pecado, às vezes é um ídolo que a gente construiu no nosso coração. E a gente acha que está fazendo para Deus, mas a gente está fazendo para o nosso próprio bem, para o ídolo que a gente construiu no coração. E aí esse levita chega lá na casa de Mica, e ele tem a oportunidade de falar para Mica que Mica estava errado, mas o que é que ele faz? Ao invés disso, ele aceita o salário que Mica ofereceu, a casa, a comida, os benefícios, vale transporte, plano de saúde, o VR, refeição, alimentação, aceita tudo que Mica tinha para oferecer. E ele vai participar do erro de Mica, da adoração que Mica está fazendo lá na sua casa. Ele vai virar sacerdote particular de Mica. Olha, meus irmãos, esse levita, ele está todo errado. Primeiro, ele está fora do seu serviço há muito tempo, porque o texto está dizendo
que ele estava morando em Belém de Judá. E como funcionava? Os levitas era uma tribo específica, a tribo de Levi, que não recebeu terra. Eles não receberam, na divisão da terra, eles não receberam uma terra para eles. Por quê? Porque eles deveriam trabalhar no serviço do Senhor. E como que isso funcionava? Além do tabernáculo, onde eles deveriam trabalhar, que depois foi o templo, eles também eram espalhados pelas tribos, em determinadas cidades, onde eles deveriam morar e, de alguma maneira, servir o povo ali em serviço do Senhor. E aí, Belém não era a cidade de Judá onde um levita deveria estar morando. Não era nessa cidade em que a tribo de Judá deveria receber um levita para morar e auxiliar ali no culto. Não era. Mas ele está lá, então ele já está errado, ele está longe do ofício dele, ele está fora do serviço dele há muito tempo, ele largou o ofício. Ele já largou o ofício. E aí ele está andarilho, está procurando um lugar para morar. Quando ele chega na casa de Mica, Mica oferece para ele o salário e fala: agora você vai ser o meu sacerdote. E ele aceita. E ele está errado de novo, porque um levita, não é que qualquer levita poderia ser sacerdote. Os únicos levitas que poderiam ser sacerdotes eram aqueles da linhagem de Arão. Tudo isso já havia sido estabelecido, havia uma organização para isso. Então, quando esse levita aceita ser sacerdote, ele está usurpando um ofício eclesiástico que não deveria ser dele. E ele vira sacerdote particular, por quê? Por causa da grana. E o que é que esse relato está mostrando para a gente? A corrupção eclesiástica da igreja de Deus, da igreja de Israel no tempo dos juízes. Cada um faz o que bem entende, inclusive quem deveria estar instruindo o povo. Cada um está fazendo o que bem quer. Então o texto está mostrando a corrupção da fé, não apenas nas famílias, mas dentro da igreja. A mistura de elementos da cultura, né? Porque esses ídolos eles eram da cultura pagã, da cultura dos outros povos da região. Eles não deveriam fazer parte do culto. E a igreja pegou esses elementos que não deveriam fazer parte do culto e trouxe agora para dentro do culto na figura desse levita. Eles fizeram um culto ao seu bel prazer, com essa mistura de elementos que também invadiram a igreja, de acordo com a sua própria vontade. E o que Deus ensina, a lei de Deus, o que Deus prescreveu, isso não importa. O que importa é o que a gente quer fazer. O que importa é o nosso coração. E a pergunta que eu faço é: será que tem igreja assim hoje, meus irmãos? Será que tem igreja trazendo elementos da cultura para dentro da igreja, para de alguma maneira tornar o culto mais palatável ao público? Será que tem igrejas que está pegando o que está acontecendo de bom em outros lugares, e se está servindo lá, então vai ter que servir aqui também? Se está trazendo gente lá, se está enchendo a igreja lá, então por que não trazer para a nossa igreja também, para a gente encher aqui também, para que a gente não tenha mais dificuldade de pagar o aluguel? Infelizmente isso tem acontecido. As igrejas têm prestado um culto em nome de Deus, como Mica e esse levita estavam fazendo, só que esse culto não tem nada a ver com a vontade de Deus. Eles fazem dizendo que é em nome do Senhor, eles fazem dizendo que estão fazendo para Deus, mas está cheio de coisa lá dentro que desagrada a Deus. Tem sacerdote que não deveria ser sacerdote. Eles entregam o púlpito para qualquer pessoa, sem se preocupar com a vocação. Não há um zelo pela palavra de Deus. Não há um zelo pelo que Deus ensina, pelo que Deus requer da gente. Tem várias coisas no culto que não fazem parte da adoração a Deus, mas que são elementos da cultura, que foram adicionados apenas para agradar aos homens. É um culto de mim mesmo, é um culto de mim para mim mesmo. E os membros refletem isso, a membresia reflete isso. Por quê?
Porque eles não vão para a igreja com um senso de comunidade. Eles não vão para a igreja para adorarem juntos a Deus e para serem instruídos por Deus, alimentados por Deus. Cada um vai por si. Cada um vai prestar o seu próprio culto. E não tem problema em eu prestar um culto individual. Na verdade, Deus requer que a gente preste um culto individual nas nossas casas, não é? Na nossa adoração ali individualizada. Mas a igreja deveria ser um local para um culto coletivo. A gente deveria estar aqui com o mesmo sentimento, né? A gente deveria estar aqui não cada um por si. Eu nem conheço quem está do meu lado, eu não sei qual é a necessidade, eu nem sei. Cada um tem uma visão de Deus. Se você perguntar quem é Deus para fulano e para o ciclano e para o beltrano, cada um vai dar uma resposta diferente. Talvez um deles acerte. E isso tem acontecido, meus irmãos, infelizmente. Os homens fazendo cultos de si para si próprios. E Deus? Onde fica Deus em tudo isso? Porque eu leio esse texto aqui e eu pergunto, tá, Mica está fazendo o que ele quer, o levita está fazendo o que ele quer, a mãe está fazendo o que ela quer. E o que Deus quer? Quem está fazendo o que Deus quer? Quem está fazendo a vontade de Deus? Ninguém. Por quê? Porque Deus virou um mero fornecedor de milagres. É o que o texto está dizendo no verso 13. Depois que Mica contratou o sacerdote, que não deveria ser sacerdote, o que ele sente? Qual que é a sensação de Mica agora no verso 13? Então Mica fala, agora eu sei que o Senhor me fará bem, porque eu tenho um levita como sacerdote. Deus vira um mero fornecedor de milagres. Deus agora vai fazer o que Mica quer, porque afinal ele está seguindo aquilo que ele acha que é certo. Ele contratou um sacerdote que não é sacerdote. E aí Deus vira um mero fornecedor de milagres. Se eu pagar o preço certo, Ele me dará aquilo que eu quero. É isso. Mica acha que pode comprar o favor de Deus. E será que tem crente que também pensa a mesma coisa nos dias de hoje? Que acha que pode comprar o favor de Deus, meus irmãos? E eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de seguir uma prática que a gente acha que é certa. Por exemplo, se eu jejuar por 21 dias, sem comer carne vermelha, só tomando água e comendo legumes, ao término dos 21 dias, Deus vai me dar o meu milagre. Será que isso é ou não é uma forma de comprar o favor de Deus? Será que no final dos 21 dias a gente vai estar igual o Mica falando assim, agora eu sei que o Senhor me fará bem, porque eu fiz o jejum de Daniel? É uma forma de comprar o favor de Deus. Ah, Clisma, então não é para jejuar? É para jejuar, você deve jejuar, você deve buscar, você deve orar, você deve orar quanto você conseguir, e até mais do que você conseguir. Você deve estudar a palavra de Deus, você deve ir nos cultos, você deve fazer tudo isso. Mas, se isso estiver sendo uma penitência para você obter o favor de Deus, aí está errado. Porque a penitência não é uma doutrina bíblica. Nós não devemos pagar um preço para obter o favor de Deus. O preço foi pago já. Essas disciplinas espirituais, que é como nós chamamos, leitura bíblica, oração, jejum, relacionamento com Deus, isso não vai servir para eu ganhar o favor de Deus. Isso vai servir para eu me tornar mais parecido com Jesus. Isso vai servir para eu ser uma pessoa melhor, e não para Deus me dar o que eu quero. Porque senão é uma fé baseada no toma lá da cá, meus irmãos.
E não foi essa fé que Deus nos ensinou. Não foi essa fé que Jesus Cristo conquistou para a gente com o seu sacrifício. Não foi esse tipo de relacionamento, de toma lá, dá cá. Não. E uma frase que está sendo repetida nesses últimos capítulos de Juízes, que está no verso 6, é que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo. Quando a gente lê isso aqui, a gente pensa o seguinte: a gente é levado a imaginar o quê? Um rei agora vai ser a solução para os problemas de Israel. Pronto, está resolvido. Eles só estão vivendo essa corrupção espiritual porque não tem um rei. Só que aí quando a gente vai ler mais para frente, a gente lê 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, a gente vai ver que o rei não será a solução para os problemas de Israel. Pelo contrário, a gente vai ver que havia corrupção na fé de Israel também no tempo dos reis. A gente vai ver que no tempo de Davi, o melhor rei que Israel já teve, também havia corrupção da fé. Basta você ler Ezequiel. Você quer ficar deprê? Abre a Bíblia lá em Ezequiel e começa a ler o que Deus acha dos pecados do povo antes do exílio. Lê o 1º, 2º, 3º capítulo de Ezequiel, você vai ver lá qual o sentimento de Deus em relação a essa corrupção da fé que o povo vivia desde quando foi trazido do Egito. E aí essa corrupção vai levar à destruição, exílio e tudo mais. Então, quando a gente lê aqui que não havia rei em Israel e que cada um fazia o que estava mais certo, a gente é levado a essa expectativa: opa, quando tiver um rei vai dar certo. E não dá. Por quê? Porque o único homem capaz de liderar o povo de Deus a uma fé pura, a uma fé simples, a uma fé que de fato agrada a Deus, vai ser Jesus. Ele não apenas nos ensina como devemos adorar a Deus, e o pastor William pregou aqui nas últimas 2 semanas sobre a adoração verdadeira, sobre uma adoração certa, não é? E Jesus, ele não vai ensinar apenas o que o pastor William ensinou aqui, como nós devemos adorar a Deus, mas ele também vai nos dar um penhor, um selo, que vai garantir a nossa comunhão e a nossa relação com Deus, que é o Espírito Santo. Ou seja, ele ensina como deve fazer, e ele ainda nos dá uma garantia, que é o Espírito Santo, que habita dentro da gente. E aí, meus irmãos, com o Espírito Santo nos convencendo do pecado, nos convencendo do que nós devemos ou não fazer, com o Espírito Santo nos ensinando, nos instruindo, nós não precisaremos mais de imagens. Nós nunca precisamos, para falar a verdade. Nós não vamos precisar de dinheiro para barganhar. Nós não vamos precisar de um sacerdote para intermediar, como Mica tinha aqui. Nós não vamos precisar de um sacerdote para intermediar a nossa relação com Deus, porque Jesus rasgou o véu e nos deu o livre acesso. Com isso eu não estou querendo dizer que também nós não precisamos mais de pastores, tá? Não estou querendo dizer, pronto, agora Deus já me deu tudo. O Espírito, o sacrifício, eu não preciso mais de igreja, eu não preciso mais de pastor, também não é por aí. Quando eu falo que nós não precisamos de sacerdote, eu estou querendo dizer que nós não precisamos de um intermediário para nos relacionarmos com Deus. Tá? O que o pastor pode fazer por nós é nos ensinar a palavra de Deus. Ele não pode intermediar esse acesso, ele não pode intermediar o nosso relacionamento, pois só há um mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus. Então é isso que o texto está mostrando. E quando a gente olha mais de perto, a gente vê que a corrupção da fé em casa, que a corrupção da fé na igreja, não é algo que acontecia apenas no livro de Juízes, mas também acontece com a gente. E diante disso tudo que eu falei, o que a gente pode fazer então?
que a gente pode fazer para não cairmos no mesmo erro aqui que Mica? Um bom começo é entender. Saia daqui hoje entendendo o seguinte: musiquinha de efeito, a luz do palco vem aqui agora. Deus não é manipulável. A nossa fé não serve para manipular a vontade de Deus em nosso favor, mas para que nós sejamos mudados dia após dia, até que estejamos mais parecidos com Jesus. É para isso que a nossa fé serve, para nos mudar. Outra coisa, não precisamos de amuletos, simpatias, imagens. A gente não precisa da Bíblia aberta no Salmo 91 em cima da mesa da sala, achando que isso vai nos garantir proteção. Não é disso que se trata. O que nós precisamos é de conhecer a Deus por meio da sua palavra e de desenvolver um relacionamento com Ele por meio da oração, da comunhão com os irmãos e do serviço ao próximo. É simples assim, meus irmãos. E por último, entender que nós não precisamos de pastores famosos, de eventos, de campanhas. Nós não precisamos de comprar livros do fulano de tal e do ciclano de tal para nos ensinar como estar mais perto de Deus. Você não deve comprar livros nunca mais? Não é isso que eu estou falando. O livro não deve ser um substitutivo da Escritura Sagrada. Não deve ser um substitutivo da oração, desse relacionamento pessoal com o próprio Deus. Nós não precisamos das campanhas, dos eventos, de ouvir profecias. O nosso culto aqui, simples, sem firula, sem um pastor que vai todos os dias dar uma profecia para a gente. Esse culto aqui simples, com louvor, uma pregação, oração, comunhão com os irmãos. Esse culto aqui já é um modelo bíblico satisfatório e que tem sido replicado desde quando a igreja começou. Se você for olhar a igreja lá, como que acontecia, era do mesmo jeito de hoje. Tinha louvor, tinha a pregação da palavra, tinha a oração e tinha a comunhão com os irmãos. É disso que a gente precisa. E o nosso culto doméstico, devocional, o momento com Deus, deve ser algo tão simples quanto com oração, palavra, com louvores. É isso. Eu não estou querendo dizer que você não tem que buscar outras coisas para se capacitar. Não é nada disso. Você deve se capacitar e estar mais perto de Deus. Mas entenda o seguinte: essas coisas não podem e não vão substituir a simplicidade que Jesus nos ensinou. Amém? Senhor, eu quero nessa manhã orar a Ti em favor, em meu próprio favor e em favor dos meus irmãos, Pai. Senhor, nós não somos capazes de barganhar contigo. E a nossa fé não serve para nós conquistarmos o Teu favor, comprarmos o Teu favor. Não é nada disso, Deus. Mas nós temos um presente que é o Espírito de Deus. E a oração que o Senhor nos deu como forma de suplicarmos a Ti, Pai. De pedirmos a Ti. E o Senhor, que é um Pai bondoso, nos atenderá segundo a Tua vontade. Por isso eu quero pedir a Ti, eu quero suplicar a Ti, Deus. No nome de Jesus, tira todo o entulho que tem poluído a nossa adoração a Ti. Tira todo o entulho que porventura esteja, ó Deus, prejudicando a nossa fé, o nosso acesso a um relacionamento contigo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço perdão porque nós fomos colocando entulhos, nós enchemos de lixo
o nosso relacionamento, o caminho livre que Jesus pavimentou para a gente. Mas eu quero te pedir mais uma vez, Deus, que o Teu Espírito nos leve a limpar, a tirar esses entulhos, porque o caminho é livre, o acesso é direto. E o que Jesus nos ensinou é a simplicidade de um relacionamento diário contigo, de oração, de instrução na Tua palavra e de serviço ao nosso próximo, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor possa nos levar a esse culto mais simples, a esse relacionamento mais direto, sem intermediários. Amém.